melhor resultado da história olímpica brasileira, num trabalho feito por todas as áreas, todos os setores do Comitê Olímpico do Brasil, e que todos estiveram engajados com o mesmo espírito de poder oferecer não só ao torcedor um grande espetáculo, mas também demonstrar a melhoria dos atletas brasileiros ao longo de toda essa preparação, longa preparação para os Jogos Olímpicos. Foi um grande orgulho ter sido convidado para ser chefe da maior missão da história olímpica brasileira, da maior delegação de sua história, com quase 1000 componentes, quase 500 atletas. Os melhores resultados ocorreram, uma mega estrutura criada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e suas confederações. Foi feita uma completa análise de todos os fatores que poderiam trazer algum tipo de risco ou um benefício a mais para os nossos atletas em competição, e baseado nisso foi montada uma estratégia de montar diversas bases no Rio de Janeiro que dessem esse suporte adicional. Estudando minuciosamente qual a posição ou qual local era mais importante, considerando o local de competição, considerando o deslocamento, para que as equipes pudessem ter o mínimo de desgaste e realmente focar nas suas competições. Acho que é um ambiente bonito, como natureza, e também da mesma forma muito bom para o atleta. Acho que o tatame está muito bom, a sala de musculação está ótima também, a alimentação, o nosso descanso, o nosso sono, sala de fisioterapia, psicólogos, tudo está muito certinho para a gente. Então, o ambiente que a gente está muito propício para a gente fazer um bom treinamento antes das Olimpíadas. Tudo foi feito em parceria com as confederações, junto com os chefes de equipe, junto com os coordenadores técnicos e comissões técnicas. Nós estamos aqui na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, no Rio de Janeiro, embaixo do Pão de Açúcar. Essa aqui é a base do Centro de Treinamento do Time Brasil. São 7 bases, além principalmente da Vila Olímpica. A principal delas foi certamente a EasyFX, né, que fica na Fortaleza de São João. Ele foi a porta de entrada para o Time Brasil no Rio de Janeiro. Então todas as equipes, quando chegassem aqui na cidade sede, iam para a EasyFX e ali recebiam seu uniforme, faziam a reunião de boas-vindas, recebiam uma explicação geral sobre os jogos e como a operação do Time Brasil ia funcionar. E a partir daquele momento eles faziam oficialmente parte do Time Brasil e estavam dentro dos jogos. Eles têm o controle dessa área, tem uma facilidade de segurança por ser uma área militar, alimentação controlada por nós, segurança controlada por nós e exclusividade. Dentro dessa estrutura, nós temos condições de oferecer os espaços de treinamento em horário integral. Essa estrutura nos permite ter muito mais pessoas que não estão credenciadas aos Jogos Olímpicos, que podem dar suporte às suas equipes de treinamento e com todas as facilidades muito próximas que evitam os grandes deslocamentos. Além das EasyFX, a gente teve em Copacabana o Hotel do Sesc, que acomodou 5 modalidades do Time Brasil: o canoagem de velocidade, o remo, o triatlon, maratona aquática e ciclismo estrada, aliado a um serviço de atendimento médico, alimentação com controle nutricional e serviço de ciência do esporte. E com isso, eles estavam muito mais próximos das instalações de treinamento e competição. Esse hotel está bem próximo da Lagoa Rio de Freitas. A gente gasta no máximo de manhã 7 minutos, enquanto os outros atletas gastam 1h30 da vila até a Lagoa Rio de Freitas. Para a gente está sendo muito legal, porque a gente chega, tem um restaurante que pode ser só para a gente, não tem bagunça de não poder comer no horário e tal, mas a tranquilidade, o silêncio aqui é muito bom, dá para descansar bastante para a competição. A Escola Naval foi outra instituição que apoiou o Time Brasil durante os Jogos. A gente teve ali o tiro esportivo e o nado sincronizado fazendo seus treinamentos no período de pré-jogos. A nossa equipe preferiu treinar aqui na Escola Naval, né, porque as instalações são novas, né,
Então é um espírito de equipe, né, que a gente vê no dia a dia do militar. Embora o tiro seja um esporte individual, nós estamos representando toda uma nação, né? Então acho que isso é importante. A gente teve locais específicos de treinamento, que foram o Colégio SEC, já na Barra da Tijuca, que foi a instalação de treinamentos para as equipes de voleibol de quadra. O Colégio QI, já muito próximo da Vila dos Atletas, foi um centro de treinamento para a modalidade de esgrima e também uma sala de força e condicionamento para todas as modalidades acomodadas dentro da Vila Olímpica. A Vila dos Atletas é sempre uma das prioridades do time Brasil, né? É onde os atletas se concentram, descansam, recebem o tratamento médico, o apoio da nossa equipe de psicólogos, os demais serviços de ciência do esporte. Então, nesses jogos em casa, a gente teve uma preocupação muito grande de tornar a Vila um local seguro e tranquilo para que eles pudessem se blindar de toda a pressão envolvendo os jogos em casa e ali poder se concentrar e se preparar para as competições. No conceito de blindar os atletas dentro da Vila e tornar o espaço o porto seguro deles de concentração, foi proibido o acesso de qualquer tipo de familiar ou amigo para a Vila Olímpica, mas ciente da importância também dessas pessoas na performance dos atletas, naquele apoio psicológico, naquele apoio final, o COB montou um espaço específico para os familiares dentro do Rio Centro, né? Foi o espaço de familiares e amigos do time Brasil. Ao adotar a estratégia de ter diversas instalações espalhadas pelo Rio de Janeiro, um risco atrelado a isso foi a operação de transporte, que foi bastante complexa. A partir do momento que o COB assumiu a responsabilidade de levar os atletas para as competições, as chances de erro teria que ser zero, então a gente montou uma operação bastante complexa com um número de veículos muito grande, foram mais de 30 veículos entre carros, vans e ônibus apoiando os atletas do time Brasil durante a operação. E para que o risco fosse o mínimo possível, todos os veículos foram monitorados via GPS. A central de gestão operacional que foi montada para a missão tinha um acompanhamento desses veículos, acesso às câmeras de trânsito da prefeitura, então poderiam prever situações de trânsito ou de acidentes e já passar rotas alternativas para os nossos atletas. Então, toda uma equipe de backup foi montada para que a operação ocorresse da melhor maneira possível e os atletas não tivessem impacto na sua performance. A gente montou uma estrutura bastante complexa de ciência do esporte, de atendimento médico, com um número alto de profissionais dando esse suporte aos nossos atletas. Ao longo dos últimos anos, analisamos todos os serviços que poderiam ser disponibilizados para os atletas, proporcionando as melhores condições de participação dentro dos jogos. Análise de imagens, que fornece informações a respeito das condições técnicas, táticas, estatísticas e na questão dos recursos junto aos tribunais de cada esporte. Na área de bioquímica e esportômica, fornecendo dados através de coletas de sangue e urina a respeito da condição de performance dos atletas, lesões, hidratação. Atuamos também com psicólogos e coaches na questão da preparação mental. Atuamos através do serviço de nutrição, no controle da alimentação das refeições servidas aos atletas nas bases de treinamento e orientações específicas dentro da Vila. Temos uma atenção especial na ambientação às condições de competição, através das análises meteorológicas e da questão do sono. Disponibilizamos serviços médicos e fisioterapêuticos 24 horas por dia dentro da Vila Olímpica, nas diversas bases de treinamento do time Brasil. Foram 5 anos de planejamento para a missão dos Jogos em Casa aqui no Rio 2016. Foi um projeto bastante amplo, complexo e com muitos desafios, mas sempre focado na melhor performance do atleta. E ficamos satisfeitos e temos certeza que foi o melhor serviço prestado aos atletas de uma missão do time Brasil.